Em 1 Coríntios, capítulo de número 7, o versículo 20 diz: cada um fique na vocação que foi chamado. Esta palavra, muito forte aos nossos corações, fala aqui de chamado, de chamada, não é? Que cada um fique na vocação que foi chamado. Nós estamos vivendo uma época tão difícil, uma época de grandes batalhas, de grandes guerras, aonde muitos querem passar na frente, não é? Muitos querem julgar, muitos querem utilizar ferramentas, maneiras, formas de trabalho no qual não foi chamado, não é? Nós sabemos que um pintor, ele não pode exercer uma função de engenheiro, a não ser que ele seja formado nesta profissão. Porque cada um, irmãos, cada um tem uma ferramenta, cada um tem uma forma de trabalho, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem um raciocínio. Mas a palavra de Deus fala sobre chamado. Cada um foi chamado de uma forma, não é? Uns foram chamados para cantar, outros para pregar, outros para serem professores, doutores, diáconos, presbíteros, evangelista, pastor. Cada um tem a sua chamada. Cada um que Deus chamou tem uma ferramenta. É como dentro de uma grande construção. Na construção civil, nós temos o mestre de obra, o marceneiro, o pedreiro. Temos ali várias funções, aonde cada um trabalhando junto vai concluir aquela obra que começaram. Porém, a Bíblia nos fala da mesma forma. Nós não podemos querer tomar uma posição que não é nossa. Nós temos que ter um bom senso. Nós temos que compreender que cada um de nós fomos chamados por um objetivo, especificamente por Deus. E como que eu vou descobrir isso? Eu orando a Deus, lendo a palavra e pedindo ao Espírito Santo discernimento, entendimento, compreensão, visão, para que ele possa esclarecer na verdade qual é o plano e o propósito de Deus para a minha vida. Então, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20, a Bíblia nos declara desta forma, que cada um fique na vocação que foi chamado. Ainda que você tenha uma vocação, ainda que você tenha talentos, ainda que você tenha graça, unção, autoridade, e alguém queira desfazer de você, a Bíblia está dizendo, fique na vocação, permaneça, persevere, porque aqueles que perseveram, eles vencem. Aqueles que perseverem, eles ganham. Aqueles que perseveram, alcançam os seus objetivos. Não é fácil. Não é fácil viver em um mundo de competições. Não é fácil viver em um mundo onde as pessoas te criticam por tudo que você faz. Elas não fazem nada. São apenas pessoas que ficam como espectador, olhando, observando, não é? Mas não se move, não move uma palha. Quando eu lembro aqui, dentro desse contexto, me traz à memória a vida de Neemias. Quando Neemias recebe a visita do seu irmão, Anani, e conta sobre a nação de Jerusalém, que foi totalmente destruída, os seus muros derribados, as portas da cidade foram queimadas a fogo, janelas, não tinha mais nada. Mas a Bíblia diz que ele se compadeceu. E olha que Neemias, ele nasceu em cativeiro, mas ele ouviu seus pais contarem sobre Jerusalém. Então, a vocação de Deus aqui na vida deste homem foi reconstruir novamente, levantar novamente Jerusalém. Mas a Bíblia diz que Sambalate e Tobias e um árabe se levantaram para frustrar. Pessoas que não queriam ver o crescimento de Israel. Não é diferente. Nós vivemos em um mundo competitivo e estão querendo levar essa competição até mesmo para cima dos altares. Alguns altares se tornaram ringues, aonde existe uma grande competição. Quem prega melhor, quem canta melhor. Esquecendo cada um deles, que nós não fomos chamados para competir, mas para adorar ao Senhor. Adorar a Deus com o nosso louvor, com o nosso trabalho, com a nossa gratidão, não é? Louvando a Deus com a ministração da palavra. Cada um foi chamado de uma forma. Não há necessidade das pessoas se levantarem para se opor contra aquelas que Deus levantou. São pessoas que, na verdade, há um sentimento de inferioridade. Estão ali há 10 anos parados, estagnados, em um lugar onde não se fazem nada.
Mas quando chega alguém que quer fazer, quer pregar, quer ministrar, quer ensinar a verdade da palavra, os opositores se levantam. Eu estou falando de chamada, eu estou falando de vocação, na qual Deus ortogou, ao qual Deus levantou, nomeou, para que seja feito a sua obra. Não é diferente também na vida de Daniel. A Bíblia diz que Daniel sobrepujou, sobressaiu sobre os príncipes e presidentes. Por quê? Porque, na verdade, Daniel temia ao Senhor. E quem teme ao Senhor não precisa receber ordens para fazer o trabalho que tem para ser feito. Daniel foi chamado e ele trabalhou com o coração, com a alma, com o espírito, na direção de Deus. E tudo quanto ele colocava a sua mão, prosperava. A vocação, o chamado de Daniel. Deus levanta Daniel para fazer uma grande obra naquela nação, para que o povo soubesse quem era o verdadeiro Deus. Escute aí, ele foi caçado, colocado dentro de uma cova de leões para ser comido. Mas ele perseverou até o fim. E por causa da sua perseverança, Deus manda um anjo para fechar a boca dos leões. Eu falei primeiro de Neemias. Sempre vai se levantar pessoas quando você quer reconstruir, quando você quer falar do amor de Deus, quando você quer falar do arrebatamento, que é algo que está previsto para acontecer em poucos dias, em poucos anos, em poucos meses. A Bíblia diz que nós não temos ciência desse dia, desta data, mas nós, como crentes em Cristo Jesus, estamos aguardando ele agora. Então, quando se levantamos com o objetivo de trazer Jerusalém para perto de Deus, o povo, a igreja, sempre vai levantar pessoas com críticas. Para que isso? Para que tanta pregação? Para que tanta mensagem? Amado, Isaías diz: quer te desvie para a direita ou para a esquerda, tu sempre vai ouvir uma voz que será dita atrás de ti: este é o caminho, andai nele. O compromisso nosso é andar na palavra, é agradar ao Senhor, é fazer a vontade do Eterno. Você tem que entender que Deus não nos trouxe aqui simplesmente para fazer uma live, para fazer um vídeo, para trazer uma palavra, simplesmente por ser mais uma. Mas Ele te trouxe aqui, neste dia de hoje, para você aprender que para cada chamado e cada vocação, sempre vão se levantar pessoas fora da sua noção, fora do seu raciocínio. Pessoas que queriam estar ali simplesmente por causa de título, de nome, de status, mas que na verdade o seu coração estava longe dos propósitos de Deus. E Deus levanta Neemias para reconstruir a nação, levanta Daniel para mudar o cativeiro babilônico, e porque havia uma promessa para se cumprir, e Deus tinha pressa, Deus levanta Daniel. Ele sobrepujou, sobressaiu. Sobre ele havia um espírito excelente. O próprio Espírito de Deus trouxe um entendimento elevado, um QI elevado. E isso tornou os príncipes e os próprios presidentes com raiva dele, enfurecido com ele. Porque, na verdade, eles não queriam ouvir a voz de Deus. O presidente estava ali como presidente, para ele era tudo, o título. Os príncipes estavam ali, mas para ele o título de príncipe já era tudo. Mas para cada vocação e chamada, sempre há um objetivo. Se Deus te deu uma colherzinha de pedreiro, trabalha com ela. Se Deus te deu um martelinho, trabalha. Se Deus te deu ali uma caixinha de prego, de parafuso, uma chave de fenda, trabalha. Não fica preocupado com aqueles que têm um trator, uma carreta, que têm maquinários maiores. Não interessa. O que Deus está olhando é para dentro de você. Se você está sendo fiel com esta ferramenta que Ele te chamou, vocacionou, te deu graça e unção para você fazer. E às vezes, quem tem maquinários, quem tem grande aí, não é? Vamos dizer assim, ferramentas poderosas, não usa. Apenas se exibem com tais ferramentas, mas na verdade que não tem vocação e não tem chamado. Porque o verdadeiro homem que tem chamado e vocação,
ele faz a obra de Deus. Independente das perseguições, das pedradas, das portas fechadas, sempre vão tentar fechar a porta para você. Sempre vão tentar te prejudicar. Sempre vão tentar ver você de uma forma ou pintar você de uma forma para ofuscar o teu chamado e a tua vocação. Mas os verdadeiros adoradores sempre vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Não no monte, como os samaritanos. E não no templo como os judeus, mas em todo lugar. Aprenda, Deus te chamou, vocacionou você. E trabalhe com amor e com carinho. Não importa a graduação ou o nível que você vai ter. O que importa para Deus é um coração quebrantado e contrito. É um coração bondoso. É alguém que faz a obra sem olhar a quem. Neemias estava no palácio. Era o copeiro do rei. Tinha a melhor comida, a melhor roupa, o melhor quarto, melhor aposento. Tinha servos e servas ao seu favor. Mas quando ele vê Jerusalém caída, ele sai do seu casulo, ele sai do seu ambiente de conforto e ele vai até Jerusalém. Enfrentou Sambalate, Tobias e o árabe, que queriam de todo jeito impedir que Jerusalém fosse levantada. Daniel foi perseguido pelo trabalho social que ele fazia, por tudo que ele executava, e foi jogado dentro de uma cova. Armaram leis, decretos para exterminar, simplesmente porque estava incomodando aqueles que se diziam que eram para fazer, que eram para trabalhar, que eram para ajudar o povo, que era para cuidar, não é? De tudo quanto o rei tinha dado para que eles cuidassem e fizessem bem feito. Mas o rei Dário viu que Daniel sobressaía, resolvia, dava conta, e que chegou o ponto que o rei disse: eu vou destituir os príncipes e os presidentes para deixar somente Daniel. E ali foi que começou tudo. A grande inveja, o grande levante. Se levantaram de uma forma terrível para impedir que Daniel prosseguisse com o seu trabalho. Quem sabe você entrou aqui, está vendo essa mensagem agora e de repente está aí pensando: meu Deus, como pode? Eu faço e todas as vezes eu sou bloqueado, fecham uma porta, puxam um tapete, tentam ofuscar a minha imagem, falam mentiras de mim. Você não é o primeiro. Não, Neemias passou por isso, Daniel passou por isso. José passou por isso, porque foi vocacionado e chamado para ser o libertador da nação de Israel. Deus o colocou dentro de uma nação inimiga como governador. Mas quando ele contava os sonhos de Deus, os seus irmãos se sentiram ofuscados, porque José era o caçula. E dentro de uma matemática humana, sempre quem vai ocupar lugares melhores são os primogênitos. Se o primogênito morrer, aquele que estava encostado a ele, ou vice-versa. Mas Deus escolhe o menino menor para levantar e para ser governador. Para cada propósito e cada vocação, para você chegar até uma cadeira, sentar nela e fazer parte de uma mesa, sempre vão tentar te ofuscar, te destruir. Mas a palavra nesta noite é: ficai na vocação ao qual foste chamado. Não abra mão do teu chamado. Não abra mão da obra que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer. Porque naquele grande dia, Deus não vai chamar os teus opositores para cobrar deles. Mas Deus vai cobrar de você, que de repente está pensando em ser negligente, omisso com a obra de Deus. Não faça isso, mas prossiga, caminhe. Deus te dará uma saída e te trará para a tua vida, para o teu ministério, algo extraordinário. Não desista, mas ficai na vocação no qual tu fosse chamado. Amém? Um forte abraço. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Se você gostou desta palavra, se você tem aqui comido, se alimentado com esta palavra, divulgue, compartilhe. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, acione o sininho, deixe seu like, um comentário e compartilhe para que mais vidas
venham ser abençoadas por Deus. Um forte abraço do pastor Jeremias Lima. Deus vos abençoe.